Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o coordenador de violão. Quero dar boas-vindas a vocês e dizer que vocês se sintam bem recepcionados no nosso curso aqui na Secretaria de Cultura. O violão ele assume um papel muito importante hoje em dia nas famílias, nas escolas, nas rodas de conversa. E é muito importante a música em nossas vidas, tá certo? Porque a música, ela traz muitas ferramentas indispensáveis para que saibamos viver bem as nossas vidas e que tenhamos uma qualidade de vida melhor, tá certo? Isso não pode ser pensado de uma forma superficial, tá? Ou abstrata. Porque a música, ela cumpre um papel importante nas nossas células, no nosso cérebro, em todo o nosso corpo, assim como existem muitos estudos de neurociência e da música e musicoterapia, né? Por que essa linkagem da musicoterapia é importante? Porque a musicoterapia, ela vai fazer, assim como a neurociência, aliás, aliado à neurociência, ela vai fazer com que a gente compreenda melhor como a música acontece no nosso cérebro e quais são os benefícios que o nosso corpo tem ao fazermos práticas musicais, tá certo? E também utilizando a musicoterapia em neurociência linkado à música, para que tenhamos um melhor desenvolvimento. Então a musicoterapia aqui na Secretaria de Cultura, ela é utilizada no violão para termos um melhor desempenho nas atividades, são voltados às atividades. Então o foco é terapia? Não, o foco é educação musical. Nós nos utilizamos de técnicas da musicoterapia para que as crianças aprendam com mais facilidade e que esse aprendizado seja agradável, certo? Isso é uma coisa muito boa, né? Um ponto muito positivo, tá? Mas o foco não é terapêutico, o foco é música, educação musical, tá certo? Beleza? Então saibamos separar isso, tá? Então música é musicoterapia em música com o objetivo do desenvolvimento musical. Porém, utilizando-se os elementos da musicoterapia, a gente consegue ter uma aprendizagem mais acolhedora, tá? Menos impositiva, menos julgativa e um entendimento em sua totalidade, para que tenhamos um desenvolvimento no instrumento de acordo com o que pensamos ter, tá certo? Imaginamos que alguém vai começar a fazer a aula, imaginava que era uma coisa, quando começa a fazer a aula é outra, pelo ponto de vista negativo, tá certo? Então aqui eu vou fazer uma breve explicação sobre a filosofia Suzuki. Tá. Bom, a filosofia Suzuki começa com o criador dela, tá? Chamado Shinichi Suzuki, que nasce no ano de 1898 e falece no ano de 1998 no Japão. Ele é um educador onde renovou, e para a sua época isso é muito, no mínimo, intrigante, tá? Ele renovou a sua forma de ensinar, né? Não estamos falando nem do ano de 1900, tá? Uma pessoa que não nasceu nem no ano de 1900, tá? E ele pega toda aquela questão daquelas guerras, da Segunda Guerra Mundial, 1945, tá? Então, o que acontece? Crianças iriam ficar totalmente revoltadas e não teriam perspectivas de vida, de caráter, de amor, de humanidade, zero. Por quê? Porque destruíram a pátria deles, destruíram o lugar em que eles vivem, tá certo? Com aquelas bombas que a gente já sabe toda a história de Hiroshima e Nagasaki, tá? Então, ele resolve ensinar músicas para crianças. Por quê? Porque a criança é o celeiro de novas ideias, é o celeiro de uma sociedade melhor, mais humanitária, mais acolhedora, tá?
sem tantos julgamentos. Quando nasce uma criança, nasce uma nova perspectiva, um novo entendimento do mundo, uma nova forma de pensar o mundo, com aquelas ideias, com aqueles conhecimentos que ela abstrai, certo? Então, o que ele faz? Ele, nos seus estudos, ele vai para a Alemanha, né? Estudou, casou-se, voltou para o Japão, tá? Então, ou seja, ele vai estudar na Europa, tá? E na América também. E aí, ele volta lá e todo aquele cenário de guerra, e aí ele resolve ensinar música para as crianças. Só que ele pensava a música já de uma forma em que nós pensamos hoje, graças a esses pensadores, tá? Por isso que a gente chama de filosofia. É uma forma de pensar o ensino, copiando algumas maneiras, modificando outras, fazendo conexões com uma área com outra, né? Por exemplo, a psicologia na música, ela é muito presente, entendeu? Então nós precisamos conhecer, porque através do quê? Através do desenvolvimento humano, as teorias do desenvolvimento. Então, por que para o professor de música isso é importante? Porque se eu estiver passando um conteúdo musical para um aluno que exijam certas habilidades, tanto cognitivas, motoras, psicossociais, e ele ainda não desenvolveu essas habilidades, eu vou fracassar. E também vou fracassar com o meu aluno. E eu vou gerar frustração no meu aluno. Então, isso precisa ser observado, tá? E isso deve ser observado em todas as fases. Especificamente para nós aqui, que é a fase onde a gente começa, a terceira infância, adolescência, são fases muito importantes, e aí entra a musicoterapia de como eu devo entender a música e como a música pode ajudar esses adolescentes, esses pré-adolescentes, esses jovens, esses adultos no seu desenvolvimento, tá? E no entendimento coletivo, tá? Muitas coisas, muitos benefícios são adquiridos dentro de uma aula de música e dentro de uma prática musical, né? Mas voltando ao nosso Suzuki, né? Então, aí ele traz o quê? Ele traz essa ideia para o Japão e resolve ensinar para as crianças japonesas. Até o ponto que ele coloca todas as crianças num estádio, lá uma quantidade inexplicável de crianças no estádio, tocando uma peça extremamente difícil no violino, e essa peça fica muito bem executada e impressiona muitos professores. Então aí começou a se estudar os fundamentos da filosofia Suzuki. Quais são os fundamentos? Na metodologia tradicional, a criança ela é obrigada a fazer algo, né? E ela é instigada a ler primeiro para depois ir para o instrumento, executar, desenvolver o ouvido, e toda aquela história, tá? Nessa metodologia a gente começa diferente. Primeiro a gente treina o ouvido para depois treinar as nossas habilidades, tá? Então basicamente é isso. Então a gente utiliza o princípio da língua materna. Qual que é o princípio da língua materna? Que a criança primeiro aprende a falar para depois ler. Então primeiro nós vamos aprender a tocar para depois ler. E essa leitura vai ter que ser sincronizada com o seu ouvido, ou seja, a gente faz muitas práticas de solfejo. O que é solfejo? É cantar as notas na altura que elas estão, tá? Nós fizemos muita prática disso. Naturalmente, o canto desses alunos já fica mais treinado, tá certo? Nós acreditamos que todos podem tocar, depende dos seus hábitos e habilidades e o meio em que estão inseridos. Então vamos lá. Nós defendemos que também na sua casa deve ter um ambiente musical. Vocês devem separar momentos musicais durante o dia. A criança ela deve ter acesso a isso. Senão não há ambiente para que ela desenvolva suas práticas musicais. Tá certo? A criança, ao aprender uma palavra nova, ela fica repetindo até memorizar. Então, essa repetição, ela não pode ser exaustiva,
Por isso que o professor, todo exercício que ele faz tem base musical. O que é a base musical? A melodia, a harmonia e o ritmo, tá? Então vai ter um acompanhamento para a criança lá, no violãozinho lá, e a criança vai tocar o que ela tem que tocar, a frasezinha ali, o exercício que ela tem que tocar, tá? A postura é muito cobrada nas nossas aulas. A disciplina, a pontualidade, chegar no horário, não faltar, é muito cobrado. Tá? Por que é cobrado isso? Porque faz parte da formação do caráter da criança. Se ela não aprende desde cedo, de tarde, mais tarde, ela não vai aprender isso. Tá certo? Nós precisamos entender todo esse pensamento que é, primeiro eu formo o caráter, depois eu treino o ouvido, depois eu desenvolvo as habilidades e por último eu faço o quê? Eu aprendo a ler a música com o ouvido. A ler a música com o meu ouvido. Veja só que profundo que é isso, né? Então, seguindo, nós temos um tripé que a gente obedece e faz com que os alunos tenham um pleno desenvolvimento, tá? Ou seja, a aula ela acontece todos os dias. Tá, mas meu filho não pode ir todos os dias para aula. Exatamente por isso. Ele vai vir aqui na escola fazer aula por 1 hora e quem vai ser o continuador disso? Ele sozinho? As crianças, elas ultimamente têm observado que as crianças elas vivem um deserto cada vez que elas vão estudar. Cada vez que elas escutam a palavra estudar. Então nós não chamamos de estudo, nós chamamos de vivência musical, tá? Então, o que nós fazemos? Nós treinamos o pai para que ele saiba quais são as técnicas que o seu filho deve ter para tocar um instrumento. Quais são as técnicas que ele deve ter para executar o seu instrumento na fase inicial, tá? Com base nessas técnicas, então, o nosso aluno ele vai ter um treinamento em casa feito pelo próprio pai. É exatamente o que acontece com uma conta matemática que às vezes o aluno não entendeu na escola, o pai ajuda a resolver em casa, certo? Ah, pai, eu não estou conseguindo fazer isso aqui, o pai sabe como é que é? O pai sabe, o pai fez aula de música, o pai sabe como é que resolve isso. Tá? Os pais têm que fazer parte do processo de aprendizagem musical, tá? Eu entendo, eu sou pai e eu entendo que é meu dever isso, entendeu? Senão eu não estou colaborando para a aprendizagem do meu filho, né? Então, o que eu falo para vocês? O que é importante? Fazer as aulas e entender. Resumindo, o que nós utilizamos quais são as ferramentas, os fundamentos da filosofia Suzuki que utilizamos para aprender violão e aprender desta forma como o Suzuki pensou, né? Nós, ao invés de pensar, analisar, ler, nós iremos olhar, ouvir, tocar. Simples assim, tá? Ao mesmo tempo que muitas coisas vão acontecer no nosso cérebro, tá? Bom, quando essa parte estiver resolvida, é que a gente vai para a leitura, observando todos esses pontos. O aluno, ele vai receber o material da leitura já no primeiro dia de aula. Você vai ter acesso à leitura, tá? E aos poucos ele vai se relacionando com a leitura, porque um pai que nunca lê um livro para um filho, não tem como o filho gostar de ler, de fazer leituras e ler livros, tá? Então, é o hábito, é o ambiente, é onde você insere o seu filho dentro dessa proposta, tá? E aí, primeiro a gente desenvolve o caráter e depois as habilidades técnico-musicais, cognitivo, comportamentais e de musicalidade, tá bom, gente? Então, sobre a filosofia Suzuki, é isso que nós acabamos de falar aqui nesses minutinhos, tá? É muito mais intrínseco que isso, mas eu acho que deu para entender qual é a proposta, tá?
não tem estante, não tem partitura, não tem cifra, não tem tablatura, não tem nada disso, tá? Primeiro, desenvolvemos o senso de caráter, né, o respeito aos colegas, ao mesmo tempo que trabalhamos as partes melódicas e as técnicas básicas para se tocar o instrumento. O livro 1 é todo sobre técnica, tá? E aí, então, a partir disso, a partir do conhecimento dos pais, quando os pais sabem o que tem que acontecer com o filho em casa, tá? É que a gente começa as aulas, tá? Agora nós vamos passar para pontos importantes do estudo e também sobre o instrumento. É necessário que o aluno estude todos os dias no mesmo horário. Não, como se diz, né? Não tem acordo. É assim que funciona. Seu filho precisa estudar todos os dias no mesmo horário, tá? Senão, não vira rotina, não cria hábitos, não gera disciplina, não atingimos nossos objetivos. Precisamos disso, tá? Todos os dias no mesmo horário, tá? Próximo ponto. É necessário que o aluno tenha o seu instrumento, tá? Devidamente regulado, tá? Devidamente regulado quer dizer o quê? Não fazer com que esse instrumento seja um empecilho. O instrumento ele precisa te ajudar a tocar. Ele não pode te prejudicar a tocar. Entendeu? Então, conforme a gente vai desenrolando aqui nossas conversas, eu vou passando para vocês os links de instrumentos, tá? E dessa forma, o tamanho ideal, tá? Precisa ter o tamanho ideal. Não interessa se você vai ter que comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6 violões no decorrer do processo. A gente pode querer economizar de um lado e prejudicar do outro, tá? Então, é dentro desse ponto de vista, tá? Não precisa comprar violões extremamente caros e nem elétricos. Eu preciso que o violão seja de corda de nylon e que tenha o tamanho ideal para seu filho, tá? Assistindo a aula de como segurar o violão, você vai ter certeza desse instrumento na hora que você for escolher. Você vai sentar da forma correta, segurar o violão da forma correta, e aí você vai ter o instrumento correto nas suas mãos. Corda de nylon, tensão das cordas baixas e instrumento do tamanho ideal, ok? Estudar todos os dias, tá? E cumprir com as metas da semana, tá? Então, seu pai entendeu tudo que tem que acontecer, o aluno vai cumprir as metas da semana, tá? Porque o pai não vai ficar vendo o celular enquanto seu filho está estudando, ele vai estar estudando junto com ele, vai estar olhando, vai estar participando. Aí a minha criança ela não vai ficar ociosa, ela não vai ficar com dúvida, ela não vai ficar ansiosa. Será que eu mando uma mensagem para o professor? Será que eu não mando? Tá, gente? Tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? Tudo para quê? Não gerar frustração, não gerar desistência, não gerar desmotivação, tá bom? Beleza? Então, é dentro dessa perspectiva que a gente vai nos organizar a partir desse ponto, tá bom? Então, agora nós vamos para a aula de mão direita, tá? E de como segura o violão, para que a gente consiga ter um bom desenvolvimento em nossas atividades que faremos nas próximas aulas. Até mais e até a próxima aula.